A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes vencedores. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 7, onde nós vamos trabalhar um tema tão importante: cremos no batismo com o Espírito Santo. Rapaz, hoje tem muita coisa boa para a gente aprender juntos em Cristo Jesus. Você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar o Evangelho para mais pessoas. Deixa aí também o teu comentário, hashtag Glória a Deus. E claro, gente boa, participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. E é claro que nós também temos uma ferramenta muito especial, que é o Facilita EBD, que tem o objetivo de ajudar você a crescer em Jesus. Conheça o nosso site. Os links estão aqui na descrição desse vídeo. Que Deus te abençoe, tá? Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Cremos no batismo com o Espírito Santo. Chegamos na lição de número 7 dos adolescentes, tá? Nesse trimestre a gente está estudando sobre o tema cremos. Pega isso aí. E hoje nós cremos nessa doutrina do batismo com o Espírito Santo. Como isso faz parte da nossa identidade pentecostal. Ô glória! E é claro que nós temos algumas bases bíblicas para poder apresentar para você em sala de aula hoje, tá? A primeira base bíblica é o nosso texto bíblico, que está em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 13. Faça essa leitura com os teus alunos. A nossa segunda base bíblica é o destaque da lição, que está em Atos capítulo 2, versículo 4. Faça essa leitura em sala de aula, tá bom? É importante a gente ter essa visão a respeito dessa doutrina, a doutrina do batismo com o Espírito Santo. O movimento pentecostal brasileiro defende exatamente essa visão, em particular sobre a experiência pessoal com o Espírito Santo. Nós, de linha clássica, especialmente assembleanos, acreditamos que o Espírito Santo é o nosso Consolador e age na igreja, no ministério da igreja. E esse ministério é guiado pela autoridade do Espírito Santo de Deus. Nós acreditamos nessa visão em particular. O movimento pentecostal ele surge aqui no Brasil no início do século XX, desde 1910, 1911. Quem são as primeiras denominações de linha clássica a chegarem no Brasil? São elas, Cristã no Brasil e também a Assembleia de Deus, que chega em 1911. Não vamos falar a respeito da Cristã no Brasil. O nosso foco é demonstrar exatamente por que nós cremos nessa doutrina. Nessa doutrina, nós acreditamos porque os missionários suecos que chegaram no país, Daniel Berg e Gunnar Wingren, trouxeram uma bandeira com a chama pentecostal. Essa bandeira se expandiu em nosso país e hoje se expande diante de todo o mundo, porque a chama pentecostal é pautada na presença do Espírito Santo de Deus. Quais são os viés que os missionários pentecostais suecos apresentam em sua doutrina e nós seguimos esses viés? O viés é pautado em Cristo. Cristo é o centro da nossa teologia. Por exemplo, Cristo salva, Jesus salva. Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura, Jesus em breve virá. Esses 4 pilares são os pilares da nossa fé, e essa fé deve ser propagada entre os teus alunos em sala de aula. Nós acreditamos, por exemplo, que o dom espiritual do batismo com o Espírito Santo, ele é uma evidência bíblica e tem uma diferença. Por exemplo, os nossos irmãos tradicionais. Quem são esses irmãos tradicionais? Alguns irmãos batistas, alguns irmãos metodistas, alguns irmãos presbiterianos entendem diferente a respeito da nossa linha de interpretação. Por exemplo, quem segue a visão tradicional acredita, por exemplo, que o batismo com o Espírito Santo é dado quando a pessoa se converte a Jesus. Naquele momento que a pessoa se converteu, ela então é batizada com o Espírito Santo, nessa visão. Nós acreditamos diferente. Por exemplo, é importante você destacar isso aqui. Você aceitou Jesus, você então passa a ser morada do Espírito Santo. Nós acreditamos que o Espírito Santo passa a habitar em você, guiando você,
te orientando, te dando sonhos, conduzindo você a teus frutos espirituais, falando contigo, trabalhando em teu coração. Você sente a presença de Deus porque Ele começa a te guiar de forma especial. Mas nós acreditamos em algo que é pós-conversão. O que é isso? Nós acreditamos, por exemplo, no batismo com o Espírito Santo, que é além da conversão. É algo que te leva, então, para uma santificação em Cristo, em uma intimidade maior. A evidência inicial do batismo com o Espírito Santo para nós pentecostal é o falar em línguas. Então é necessário falar em línguas espirituais para ter essa confirmação, porque isso para o movimento pentecostal destaca exatamente essa visão dessa vida espiritual em Jesus, desse transbordado poder de Deus. Eu espero estar contribuindo com você até aqui. Vamos para o primeiro ponto, né? Que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O propósito do batismo no Espírito Santo. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. A primeira pergunta que pode surgir em sala de aula é se tem diferença entre o batismo com ou no Espírito Santo. Não tem diferença nenhuma, gente. Com e no fala sobre a mesma capacitação. É um poder do alto que é dado para os crentes em Jesus, salvos em Cristo, que professaram sua fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo e acreditam nele, que são revestidos desse poder de Deus. Então, o propósito do dom espiritual é exatamente revestir você para uma missão, para uma obra, para uma capacitação específica que o Senhor quer trabalhar em teu coração. Nós, do movimento pentecostal no Brasil, especialmente assembleanos, estamos comemorando nesse ano 110 anos. E a própria Assembleia de Deus no Brasil, junto aí com a CGADB, levantou essa campanha presente nas lições da Escola Bíblica Dominical, desse ser o ano da promessa. E nós acreditamos que Deus, então, vai batizar antes de julho, 18 de julho, onde nós comemoramos aí os 110 anos, 110 mil pessoas batizadas com o Espírito Santo, 110 mil pessoas batizadas em águas, 110 mil pessoas salvas para Jesus. Esse é um propósito que foi levantado no coração dos nossos líderes e nós estamos aqui afirmando esse propósito para vocês. O Leonildo Silveira Campos destaca que o movimento pentecostal brasileiro, ele é um movimento que impacta as pessoas, porque ele serve a comunidade. As pessoas simples são envolvidas nesse movimento pentecostal, porque acreditam nessa bênção espiritual do batismo com o Espírito Santo. A declaração de fé das Assembleias de Deus defende o seguinte, que nós cremos, professamos e ensinamos que o batismo com o Espírito Santo ele é real, é visível, está presente na igreja, não cessou, está presente para a capacitação da obra de Deus e a evidência inicial é o falar em línguas. E aí pode surgir uma dúvida na tua aula. Eu posso ser batizado sem falar em línguas? Olha, quem acredita que é batizado sem falar em línguas é o pessoal que segue a linha de pensamento tradicional, que acredita que o batismo é envolvido na conversão. Nós não acreditamos assim. Nós acreditamos que o batismo é além da conversão e a evidência inicial é o falar em línguas. Por exemplo, quando nós lemos Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, você vê que essa evidência inicial está ali. Falaram em outras línguas. Atos capítulo 19, Paulo testemunha que muitos irmãos ali na cidade de Éfeso se converteram a Cristo, conheciam o batismo de João, mas não conheciam falar em línguas da evidência inicial. Paulo ora por eles, eles são batizados em línguas também. Atos capítulo 10, Pedro testemunha que Cornélio, um cidadão romano, foi também batizado com o Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, Paulo diz que falar em línguas, e versículo 5, ele incentiva a igreja a falar em línguas também. Buscar esse dom espiritual como evidência. Nós também entendemos que o batismo com o Espírito Santo também é guiado pela doutrina, pela palavra de Deus, pelo ensino bíblico. O próprio Antônio Gilberto diz que quando nós recebemos um dom espiritual, a primeira coisa a fazer é aprender sobre esse dom na Escritura. Está escrito em Atos capítulo 2, versículo 42, que as pessoas cresciam em Deus, aprendendo da doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão.
E essa evidência, ela é importante. Então nós cremos nessa evidência, essa evidência de poder. Como você pode receber o batismo com o Espírito Santo? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Mas agora eu espero estar contribuindo com você. Se estou, deixa aí teu comentário, tá? É muito importante você fazer isso ou compartilhar esse vídeo para um amigo, colega teu que precisa aprender a respeito desse tema. Vamos para o segundo ponto, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A evidência física do batismo com o Espírito Santo. O que evidencia que a pessoa é batizada com o Espírito Santo? É o falar em línguas. O falar em línguas é uma evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. E é importante você entender que o falar em línguas é diferente, então, da variedade de línguas. O próprio movimento pentecostal ensina isso. Estamos estudando sobre esse tema no segundo trimestre da classe dos adultos também. A evidência do falar em línguas é algo dado por Deus. Primeiro, não é uma língua aprendida, tá? É algo que Deus concede a você por intermédio da oração, buscando a sua presença, conforme está escrito Atos 2, do 1 ao 4. É uma evidência que nós defendemos. O falar em línguas está presente na igreja. Em diversas passagens na Bíblia nós encontramos os irmãos que falaram em línguas como evidência inicial desse batismo espiritual em Jesus. A primeira irmã a ser batizada aqui no Brasil com as línguas espirituais ou falar em línguas foi a irmã Celina de Albuquerque. Inclusive, a residência dela hoje no Brasil se tornou museu exatamente no momento pentecostal brasileiro aqui em nosso país, como evidência inicial desse batismo em línguas. É algo que Deus concede de forma espiritual às pessoas. Após essa evidência, você deve buscar, então, ter uma orientação bíblica sobre os dons espirituais, orar ao Senhor para que Deus te conceda, então, a variedade, para que você seja capacitado em Jesus. O falar em línguas é dado por Deus, pela vontade de Deus, e é Deus quem concede. Então, ele não é dado porque eu quero, ele não é dado para quem eu quero, ele é dado porque Deus concede. A cada um o Espírito Santo dá conforme a sua própria vontade. E por que é importante destacar isso aqui? Porque nós defendemos essa bandeira. Por isso, fale para os teus alunos sobre essa busca espiritual. Essa busca que é necessária para crescer em Jesus, para você ter a evidência da sua fé, de compartilhar exatamente as boas novas do Evangelho. O movimento pentecostal sempre defendeu que o batismo com o Espírito Santo é uma evidência de Deus para a obra missionária na tua vida, para o que Deus quer fazer através de você. É uma capacitação espiritual para a tua vida, para a vida dos teus alunos, para uma grande obra, para o exercício da tua fé. Avançando, vamos agora para o terceiro e último ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Eu quero receber. Nesse terceiro ponto, nós vamos falar a respeito de como você pode receber o batismo com o Espírito Santo. Em primeiro lugar, você precisa entender que ele é dado por Jesus conforme Deus quer. Então, é pela vontade de Jesus que você é batizado com o Espírito Santo. Você precisa estar em oração buscando a presença do Deus vivo. Não é algo que você aprende, por exemplo. Não é algo que você aprendeu em sala de aula para poder falar. Mas é algo que Deus te concede. Existem duas maneiras que você pode receber o batismo com o Espírito Santo, de duas formas. Primeiro, pela glossolalia, uma língua desconhecida de quem fala e de quem ouve. Deus concede, quem fala e quem ouve não entende aquela língua, mas é uma língua espiritual, não foi aprendida. Segundo, pela xenolalia. Quem fala não sabe que está falando uma língua ou idioma conhecido. Quem ouve entende aquilo que está sendo pronunciado. Por exemplo, nós temos um missionário aqui na nossa igreja que, exercendo o ministério missional no Zimbábue, pregou o evangelho. Tomado por Deus em uma tribo, ele começou a pregar e Deus visitou ele. Ele começou a falar em línguas. Para você ter ideia, ele foi usado por Deus em línguas espirituais. Ele não sabia que estava falando o idioma local e as pessoas começaram a receber um entendimento bíblico e aceitaram a Cristo como seu Salvador. Detalhe, ele não sabia falar o idioma local, precisava de um tradutor para poder trazer aquela mensagem. Quem faz isso? É Jesus. O Espírito Santo é dado para uma capacitação de uma obra espiritual em tua vida e também na vida do teu aluno. Nós precisamos buscar esse dom.
A Bíblia fala que esse dom é uma evidência. E como você pode receber? Orando, consagrando a tua vida, incentivando os teus alunos a buscarem essa presença espiritual para o teu crescimento em Jesus. E, gente boa, espero ter contribuído com você até aqui. Se te ajudei, marca a gente aí no teu Instagram, tá bom? Envia esse vídeo para alguém que precisa entender e ouvir a respeito dessa ministração, tá bom? Deixa aí teu comentário também, vou ficar muito feliz com isso. E é claro, gente boa, que te aguardo por aqui na nossa próxima aula, onde nós vamos tratar sobre o seguinte assunto: a atualidade dos dons espirituais. Quero indicar para vocês alguns textos que é importante você ter em mãos para estudar a respeito desse assunto tão importante na Escola Bíblica Dominical. Primeiro texto que eu quero indicar para vocês, 100 anos de Pentecostes. Esse material vale muito a pena ter em mãos para você conhecer a respeito desse assunto. Dons espirituais e ministeriais do Sam Strauss, vale a pena você dar uma observada aqui para entender um pouco mais sobre os dons. Falar em línguas do Hilary Brandt, que vale a pena você também observar para entender a respeito desse assunto tão relevante. Dons espirituais e ministeriais, esse texto está sendo utilizado na lição dos adultos e vai intercalar aí com muitos assuntos que vamos trabalhar daqui para frente, tá bom? Um abraço em Cristo Jesus e até a próxima aula, se o nosso Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.